Olá, crianças! Eu espero que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje nós vamos corrigir as atividades de 13 a 17 de julho. Nós vamos começar pelo EMAI, por matemática. Atividade 8.3. Veja a ilustração que mostra a parede do quarto de José Roberto. Dá uma olhada aí, pessoal. 2. Olhando para essa parede, descreva a posição A da foto dos pais de José Roberto. Como que vocês poderiam descrever aonde que está localizada essa foto, pessoal? Vocês poderiam ter falado assim: é a primeira foto na parte superior, ou seja, na parte de cima e do lado esquerdo. B, do quadro com distintivo do Clube de José Roberto. Como que vocês poderiam falar? É na parte superior, ou seja, na parte de cima também, e é a segunda imagem. C, da fotografia de José Roberto. Está na parte inferior, ou seja, na parte de baixo, no meio, e é a quinta imagem. D, do quadro com um barquinho. Está na parte superior, na parte de cima, lado direito, e é a terceira imagem. E, da foto da irmã de José Roberto. Está na parte inferior, na parte de baixo, e a última foto. F, do quadro com a camisa. Parte inferior, ou seja, a parte de baixo, lado esquerdo, e é a quarta foto. Atividade 8.4. Vocês deveriam olhar o número de caracóis e o número de joaninhas para responder a questão A, tá? Contando com bastante atenção. Aí tem 48 caracóis e 70 joaninhas. Quantos caracóis você precisa desenhar para ter o mesmo número que o de joaninhas? Joaninha é um número maior. Então, o que vocês deveriam ver? Do 48 até chegar no 70, quantos números são? São 22 números, ou seja, teria que ter 22 caracóis para ter a mesma quantidade de joaninhas. B. Quantos tatus bola são necessários que você desenhe a fim de ter o mesmo número de minhocas? Então, vocês deveriam contar o número de minhocas e o número de tatus bola. Aí tem 110 minhocas e 96 tatus bola. O 96, pessoal, é menor. Então, do 96 até eu chegar no 110, são quantos números? São 14. Então, seria necessário que você desenhasse 14 tatus bola para ter o mesmo número de minhocas. Atividade 8.5. Aí, vocês deveriam circular o maior número de cada cartela, tá? Da primeira cartela, o maior número é o 73. O da segunda é o número 140. E da terceira, o maior número é o 125. Na questão 2, vocês deveriam escrever os números que foram ditados, tá? Primeiro número, 11, 99, 10, 20. Depois, 87, 210, 55, 209, 132 e 130. Medindo comprimentos. Atividade 9.1. 1. Todo dia medimos coisas. Você já mediu alguma coisa hoje? 2. Nas ilustrações abaixo, há várias situações de medida. Descubra quais são elas. A primeira, o menino está olhando o relógio, que é uma medida de tempo. Na segunda, o menino está numa balança. Que medida será que ele está querendo aí? Uma medida de peso. Na terceira figura, a menina está com uma régua. Então, ela está em uma situação de medida de comprimento. E na última imagem, a menina está com um copo com água.
Então, ela está em uma situação de medida de capacidade. Agora, nós vamos corrigir língua portuguesa, o ler e escrever. Vocês deveriam ler esse texto, Carvalho e o Caniço, com bastante atenção e circular as palavras que começam com F e as que começam com V. Vamos começar circulando as que começam com F. Fique, firme, faço, forte, fraco e furacão. Agora, nós vamos circular as que começam com V. Vento, vendo, você, veio e, por último, ventania. Depois disso, vocês deveriam montar no caderno de vocês duas colunas, separando as palavras que começam com F e as que começam com V, dessa forma. Atividade 2B. Vocês ouviram e acompanharam o conto O Patinho Feio. Então, com base nisso, vocês deveriam fazer essa atividade, tá? 1. Eu vou ler para vocês algumas palavras que usaram no texto para descrever o patinho feio. Descreveram ele como uma ave cinzenta, desajeitado, feio, horroroso, grande, sem graça, sozinho, triste, desengonçado, humilhado, desprezado, atormentado. Na 2, vocês deveriam marcar características apresentadas do patinho feio. No texto, está falando que o patinho era triste, desengonçado e sozinho. Atividade 4B. Jogo dos 8 erros. Vocês deveriam encontrar nesse texto 8 erros. E esses erros são os seguintes: Terezinha, chão, acudiram, segundo, irmão, sorrindo, laranja e limão. Depois que vocês destacaram os erros, vocês deveriam escrever da forma correta, nessa parte de anotações. Terezinha, chão, acudiram, segundo, irmão, sorrindo, laranja e limão. Atividade 4A. Aqui vocês deveriam escrever a cantiga O Meu Chapéu Tem 3 Pontas, que foi ouvida na leitura do dia. O meu chapéu tem 3 pontas. Tem 3 pontas o meu chapéu. Se não tivesse 3 pontas, não seria o meu chapéu. Ficou dessa forma. Agora nós vamos corrigir língua portuguesa também, mas do livro Apps. Vocês deveriam realizar a leitura dessa fábula, O Corvo e a Raposa, para depois responder as perguntas, tá bom? Interpretar o texto. 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi a raposa. Foi quem você imaginou? Essa resposta é pessoal. 2A. Vocês deveriam voltar na fábula e pintar os espaços que correspondem aos parágrafos. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. 3. Vocês deveriam circular as imagens que representam os personagens dessa fábula. Então, aqui está o corvo e aqui a raposa. 4. Coloque um X no quadradinho com a resposta certa, de acordo com a fábula. O
corvo tinha um pedaço de queijo porque roubou. 5. Aonde estava o corvo quando a raposa chegou? No alto de uma árvore. 6. Marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só tirar o queijo do corvo. 7. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? Porque conseguiu enganar o corvo e pegar o queijo. A 8 era uma resposta oral, tá? O que fez o corvo perder o queijo? Tinha algumas sugestões de resposta, a vaidade ou a inocência dele. 9. Numere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história. A primeira frase, a raposa pegou o queijo e foi embora rindo. É o quinto fato da história. O corvo voou para o alto da árvore. É o primeiro fato que aconteceu na história. O corvo soltou o queijo para cantar. Foi o quarto fato da história. A raposa fez elogios ao corvo. Foi o terceiro, o número 3. A raposa viu o queijo no bico do corvo. Foi o segundo fato da história. 10. Vocês deveriam voltar para a fábula e pintar a moral da história. Isto é, a frase que traz algum ensinamento, tá? A moral. Cuidado com quem muito elogia. Agora nós vamos corrigir ciências. O ser humano transforma o ambiente. Vocês deveriam ler esse texto sobre agricultura e responder as perguntas. 2. Qual é a importância do solo para a agricultura? O solo fornece água e nutrientes que ajudam no crescimento das plantas. 3. Observe aí, pessoal, a imagem. O que está sendo cultivado aí? Morangos. Qual etapa da atividade agrícola é mostrada na imagem? A colheita. A agricultura é uma atividade praticada no lugar onde você vive? Explique. É uma resposta pessoal. Aqui, pessoal, vocês deverão ler esse texto sobre a pecuária. 4. Circule os produtos que são obtidos na pecuária. Então, vocês deveriam circular os ovos, o leite e o mel. Quais são os animais que fornecem esses produtos? Ovos é a galinha, o leite é a vaca e o mel, as abelhas. 5. Observe a imagem e responda as questões. Quais animais estão sendo criados? Ovelhas. Quais produtos são fornecidos por esses animais? Carne e lã. A pecuária é uma atividade praticada no lugar onde você vive? Explique, também é uma resposta pessoal. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até mais!